Bom dia, estamos aqui hoje com a Ellen Murray, especialista de RH da Refutoriza. Ellen, queria agradecer antes de tudo pelo seu tempo. Que isso, obrigada. E hoje a gente vai ter uma entrevista bem bacana sobre empregabilidade, mudança de carreira. E eu queria começar fazendo uma pergunta, acho que todo mundo quer saber. Como escolher uma profissão quando você está no final do ensino médio? Bom dia, gente. Eu que agradeço. Gratidão pelo convite. Na verdade, acho que essa pergunta, né, desde criança, né? Acho que o primeiro ponto é a gente realmente se conhecer. Eu, particularmente, desde adolescente, eu sempre soube o caminho que eu queria trilhar. Eu sempre soube que eu queria fazer algo relacionado à gestão de pessoas, a desenvolvimento de pessoas, ou até mesmo o direcionamento, né? No entanto, que eu iniciei a minha carreira na área de História, né? Eu fiz a graduação em História, não concluí, faltando o último semestre, por conta do processo mesmo de desenvolvimento dentro do serviço. Mas eu acho que hoje em dia, os profissionais, né, os adolescentes, os jovens, eles estão mais antenados do que da minha geração. Né? Eu já estou com 38 anos e eu consigo enxergar isso, né, essa movimentação. Então, é você se atentar, né, entender, se conhecer o posicionamento, né, o network ali, né, falando dos jovens, dos adolescentes, em questão dos amigos, né, se você tem aí uma pegada mais para criação, mais para desenvolvimento, mais para criação. E a gente não pode fugir do contexto de fazer aqueles testes, né, de orientador de carreira, tudo. E esses testes, eles são muito assertivos. Né? Na 360, né, na própria Refuturiza, a gente tem o DISC, né, que é o teste de perfil comportamental, que ele traz essa visão. Né? Então, você vai fazer um teste ali de perfis, de comportamento, até mesmo aqueles testes de temperamento, já vai trazer para você um pouco né, de quem é a Ellen. Né? E depois você sai pesquisando. Eu acho que não dá para agir muito com a emoção, né? Tem os prós e os contras, mas acho que nesse primeiro momento a principal dica seria: faz um cursinho, faz algum teste de orientação de carreira, faz a aplicabilidade do DISC, que tem na plataforma de forma gratuita também, porque aí você já vai conseguir enxergar esses novos cargos também, né? A gente consegue enxergar essa mudança. E você acha que isso funciona também para quem está infeliz no trabalho, ou está na graduação e ficou na dúvida, eu acho que não é isso que eu quero fazer, eu quero mudar de área. Perfeito. Esse teste comportamental, teste DISC, né? Sim. Você acha que funciona também para esse perfil? Perfeito. Muito no sentido da transição de carreira também. Né? Isso é perfeito, porque na minha mudança, na minha movimentação de carreira, quando eu fiz o DISC, foi realmente assim, uau, é isso mesmo. Né? Era o que a Ellen sempre quis. E quando a gente tem essa visão, o legal é você se conhecer, né? Então, assim, essa movimentação, a gente fala do DISC porque é o mais conhecido. Existem outros testes, inclusive o teste de impostor, né, que é muito bacana, porque a gente vai conseguir identificar qual é o seu maior impostor. Mas dentro dessa transição, inclusive na graduação, você está infeliz? Será que vale a pena eu continuar? Né? E eu me deparo muito com esses processos nas orientações que eu faço de forma individual, profissionais infelizes na graduação, né, e concluindo a graduação só porque, né, para satisfazer o outro, né? Então, quando a gente aplica esse teste, quando a gente acaba se conhecendo, fazendo junto com o teste de impostor, isso aí é o primordial, isso é o que vai dar o pontapé mesmo. Ah, bacana. E indo um pouco ainda nessa linha, a gente falou da graduação. E quem Sim. já está empregado, já está no trabalho, como é que seria esse caminho para mudar, para fazer essa transição de carreira? Na verdade, acho que o primeiro ponto a gente precisa entender se essa transição de carreira ela vai ser assertiva dentro do emprego atual ou se você está visando uma outra, né, uma outra empresa. Então, acho que esse é o primeiro checklist. Né? Eu gosto muito de trazer esses exemplos porque é mais fácil de contextualizar. Eu, particularmente, quando eu entrei na Refuturiza, eu fiz um checklist, né, da minha transição. Né, algo que eu já tinha aprendido no curso de coaching pelo Instituto Holos e até mesmo pela IBC. Então, eu desenhei toda a minha transição dentro da Refuturiza. Então, dentro daqueles períodos, né? Então, a gente tem um período de 3 meses, que é o crucial, né? De avaliação, depois de 6 meses. Então, eu já consegui identificar isso. Então, por exemplo, caso eu saísse da Refuturiza dentro daquele período, ou caso eu não gostasse, né, eu já tinha um plano B, que seria essa transição. Né? Então, acho que o ponto principal é essa transição. Ela é coerente dentro da empresa onde eu trabalho? Eu tenho espaço para isso? Se não tiver espaço, está tudo bem, a gente precisa parar de se cobrar. Né? Nada é para sempre.
né? A gente já passou daquela época que a gente tinha profissionais com mais de 30, 40 anos dentro de uma empresa, né? E eu venho assim, eu consigo enxergar da geração passada. O meu pai, ele ficou mais de 30 anos dentro de uma única empresa, né? E hoje em dia é raro isso acontecer. Então, primeiro, você tira esse fardo. Segundo, pega um papel, uma folha de sulfite e desenha essa transição. Tem espaço, por exemplo, na Refuturiza hoje, para essa transição de carreira? Se não tiver, não tem problema. Estuda, começa a se desenvolver, começa a enxergar o campo para onde você quer ir e começa a traçar essas rotas, sabe? Visando as empresas. Inclusive, né, gravando umas pílulas, eu fazendo o roteiro, eu até identifiquei assim, quando a gente fala sobre a hard skill, né, que são as habilidades técnicas. Ok, a gente acha que e quanto mais habilidades técnicas é surreal, eu vou me destacar. E isso pode ser um ponto negativo, porque isso acaba tirando o teu foco. E talvez essas hard skills, essas habilidades, elas não vão ser assertivas, elas não vão ser pontuais, ser bem utilizadas no seu contexto. Então a gente precisa ser o quê? O mais tensional possível. E é nessa transição, você precisa ser racional. Né? Eu gosto muito dessa palavra, mesmo sendo 100% de humanas. Né? Até é engraçado, o povo fala, nossa, mas você que é toda humana, que sempre olha no contexto social, gente, a gente precisa de racionalidade. Então, essa transição tem um lugar aqui? Se tiver, senta com o seu gestor, senta aí com as pessoas que são responsáveis, inclusive, para o seu desenvolvimento profissional. E se não tiver, começa a buscar fora. Né, identificar como, né, aqueles profissionais eles se posicionam. Bacana. E você falando nessa questão racional, você acha que dá para identificar alguma bandeira vermelha, aquelas famosas red flags, sim, que você vê quando você está no trabalho, que agora está na hora de eu fazer a transição ou sair da empresa? São vários pontos, né? Então, assim, eu acho que não dá para fechar, né, assim, um pacote desses pontos, né? Mas, assim, o fato de você acordar, trazendo muito agora para o lado humano, né? Quando você acorda e você não tem, vou até falar, sente tesão, sabe? Eu não quero mais aquela trabalhar. Vontade de... É isso. É isso. E aquela inquietação. A inquietação é normal, se você parar para pensar, mas desde que todas as suas ações voluntárias e involuntárias, elas são realmente ali, começa a transicionar de forma simples, leve. A partir do momento que tudo vira um fardo, eu aprendi, né, com esses 38 anos, e era algo... Se você sempre vai me ouvir falando do meu pai, porque o meu pai, ele sempre foi um exemplo, não de homem, não somente de pai, mas eu digo do profissional, porque ele foi gerente por muitos anos, em uma empresa muito relevante aqui no Brasil, e ele sempre falava, tudo que você faz, você precisa fazer de forma leve, mesmo se o momento ele é pesado. Né? Então aqui, a gente sentou, a gente precisou se preparar, né? A gente estudou, aquela coisa toda. Então é um peso, né? Você tá ali tensa, mas é leve. Para mim, pelo menos, está sendo muito leve, porque eu amo fazer isso. Né? Eu amo atuar na orientação, eu amo atuar nesse processo de especialização, de direcionamento. Então, acho que o principal ponto seria esse. Né? Se você não sente mais isso, se não tem mais aquelas, né, as formiguinhas, né, no estômago, as borboletas no estômago. E o outro ponto é o ambiente de trabalho. Porque, consequentemente, o ambiente ele fica muito pesado. Né? Quando você não consegue mais se desenvolver, quando algo trava. E é algo até engraçado, né? No dia a dia de trabalho, né, você pode ser muito bom naquilo que você faz, e é aí que está o perigo. Né? Você entregar sempre o máximo, muito mais além daquilo que as pessoas esperam, e você está infeliz. Por isso que a gente precisa realmente parar. Né? Então, a minha dica hoje é, para um pouco, analisa, pega uma folha de novo de sulfite, desenha. A racionalidade é para isso, sim, sabe? Não deixar muito a emoção falar alto. E quando a gente começa a traçar esses pontos, você vai ver que é o momento de sair. Né? E tá tudo bem. Eu sempre falo isso, gente, tá tudo bem, porque existe um tempo determinado para tudo. Né? Então pode ser que o meu tempo aqui já deu e não pode ser... a gente tem que tomar um certo cuidado para não sair de uma forma, né, que não é legal. Que fecha portas. Que fecha portas. Eu acho que é isso. O profissional, quando a gente entra nesse... Não somente falando do profissionalismo, né, mas de modo geral, mas quando a gente entra nessa visão organizacional, a gente precisa ser o mais racional possível. No sentido de que, eu tenho aqui, são os meus processos, né, a minha estrutura profissional, aquilo que eu preciso fazer,
E eu sempre fazer com excelência, né? Dentro das minhas limitações, é claro, né? E você vai se desenvolvendo a partir do momento que algo começa, né? E a gente sempre sente, né? Só não deixa ultrapassar, porque aí é onde fecha as portas, né? Onde eu falo isso muito, o meu nome é o meu bem mais precioso, né? E eu tenho esse cuidado, né? Eu não represento somente a Refuturiza, eu represento a Ellen como um todo, a Ellen profissional, a Ellen mãe, a Ellen filha, a Ellen irmã, porque eu sou uma única só. Né? Existe apenas uma Ellen, dentro da Ellen várias esferas. Então, assim, o meu profissional, o meu nome pesa muito. Não é porque, você se sente, né? Não, gente, é um legado isso. Né? E isso é importante, o profissional ele precisa pensar nisso, a gente não pode agir de forma aleatória. Sim. E pensando um pouco nisso, você falou do nome, de você criar uma reputação, de você ter isso como profissional. Se eu fiz racionalmente, né, o meu planejamento, eu vi que na verdade o que eu quero é continuar na empresa. Sim. Como eu identifico essas oportunidades de desenvolvimento, de poder migrar dentro da empresa? Como é que eu identifico e como eu atuo nesse sentido? O primeiro ponto é você conversar com o teu head. Né? Conversa com a pessoa responsável ali pelo seu desenvolvimento, seja aberto, seja transparente, objetivo. Essa mudança, ela precisa ser o mais confortável possível, né? E uma vez eu ouvi de uma pessoa muito querida, muito posicionada profissionalmente falando, inclusive trabalhando em uma das melhores empresas aqui do Brasil, que o líder ele precisa saber soltar. Né, entregar o seu funcionário, o seu colaborador para outro. Né? Geralmente a gente acaba retendo, né? Quando eu tenho um profissional muito bom, eu fico com medo de substituir, né? De deixar ele voar, né? Falando aqui internamente. Né? E então traz isso, senta primeiro com o teu head, né? Explica para ele vai ter uma visão de fora. Né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente agiu de forma racional, aí vem uma pessoa que está realmente de fora, que te conhece profissionalmente, e você começa a traçar, né? Começa a identificar. Eu vi tem uns 2 anos atrás, né, em uma organização, que eles agiam da seguinte forma, que eu achei espetacular, nessa transição. O head atual com o head em questão, né, o futuro head, e eles se conversavam, né, e o colaborador ali no centro. E esse head, o futuro head, ele criava ações do PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, para ver realmente se era isso que esse profissional, né, de fato, né, queria. E se tivesse, de fato, essas competências técnicas. E esse período, ele era desenhado ali mais ou menos por 1 mês, 2 meses. Eu acho que esse é o ponto principal. Né, você ser transparente, você caminhar junto para um único propósito, isso é muito importante. E você criar essas etapas e essa conexão com a área, né, que você deseja. Porque é muito fácil eu falar que eu quero atuar na tua área, né, mas eu não faço, né, eu não tenho as habilidades técnicas, eu nem converso contigo para identificar quais habilidades eu preciso ter, né, inclusive os comportamentais, né, porque elas são distintas, né, as soft skills. Então, eu acho que esse primeiro passo é você sentar com o teu head. A gente precisa ser muito transparente. Né? E essa transparência, muitas vezes, ela destoa, né? A gente acaba identificando que a pessoa é muito arrogante, ou uma pessoa inquieta, né? E vai direto ao foco. Né? Não fala para segundo, terceiro, vai direto na pessoa, sabe? E a gente identifica muito isso. Nas orientações, é até engraçado dizer, eu consigo identificar pessoas que perdem a oportunidade de crescer, de se desenvolver, e gestor já olhando, né? Porque primeiro a gente olha, né? Essa desenvoltura da pessoa e um posicionamento, uma fala, um comportamental, a pessoa ela perde. É como se ela estivesse ali com aquela, né, aquela arca cheia de ouro, sabe? Próxima assim para pegar e uma determinada ação acaba tirando. Né? Então a gente precisa estar antenado, né? Ao ambiente. Você precisa ser assertivo, você precisa ser tensional. Né, aquilo que você fala, para quem você fala também, isso é muito importante. Ah, bacana. E aí, então, já que a gente falou um pouco de hard skills, soft skills, como é que a gente faz um equilíbrio para poder, né, trabalhar essas duas habilidades, as habilidades técnicas, as hard skills, e as soft skills, que são as comportamentais? A hard skill é muito simples. Né? Então, fala um pouquinho da soft skill, porque a gente fala do comportamental. Né? Quem me conhece sabe, tanto profissional como pessoal, que quando eu falo do comportamento, eu trago muito sobre essa parte de temperamentos. Né? Tem essa especialização também, eu sou apaixonada por isso. E quem sou eu para falar que o seu temperamento é errado e o meu é certo?
né, o seu comportamento. O que a gente precisa identificar é a resiliência. Na verdade, o profissional ele precisa ser o mais resiliente possível. Né? Eu vou me usar como exemplo. Né? O meu comportamento ele é literalmente influente. Em determinadas ações, em determinados momentos, eu me torno muito dominante. Isso desde criança, gente. Desde criança, eu com meu irmão, 5 anos mais velho, eu mandava no meu irmão. Eu subia na cadeira e eu mandava nele. Ou seja, a dominância ali. E no decorrer do meu desenvolvimento, não somente profissional, mas pessoal, eu aprendi muito. Né? Então, eu aprendi a dar um pouco mais de fala para o outro. Porque eu sou do tipo de pessoa que é assim que é o influente nesse movimento. Eu sou o tipo de pessoa que, mesmo calada, a pessoa vai vir até mim conversar. E eu né, já me conheço muito bem, tem muita coisa que eu preciso conhecer, mas eu sei os pontos, porque você aprende, isso é habilidade técnica, a persuadir o outro, tanto positivamente quanto negativamente. Né? Então, acho que o comportamental, para você ter realmente o sucesso, conseguir casar, a gente primeiro precisa identificar os pontos que carregam ali a minha base. Né? Então, tá, a Ellen é influente, quais são as características positivas do influente? São essas. E as negativas, porque todo comportamento é negativo. E eu cito aí as negativas. Eu tenho uma grande dificuldade em concluir tudo, porque me cansa. Sabe assim, eu era o tipo de criança que eu sabia fazer as coisas, principalmente falando aí na história, literatura, aquela coisa toda, eu sabia, mas eu me cansava, eu ouvia a professora falar. Então, o que eu fazia? Eu ia para o fundo conversar. Porque aquele eu já sabia. Eu não tinha paciência. Então, hoje é bem isso. Aí, para eu concluir as minhas tarefas, o que eu faço? Gente, a minha casa ela é espalhada por post-it, o meu notebook, né, o escritório onde eu trabalho, até o quarto do meu filho tem post-it, né, tenho agenda física, agenda... Então, assim, eu me organizo. Eu coloco dentro da minha agenda, inclusive, o meu tempo, né, para curtir com os meus amigos. Eu determino isso, porque eu tenho grande dificuldade na conclusão. É algo muito negativo do influente. E eu pego essas características do dominante, que é a diferença do dominante para o influente é essa, de você concluir, você ser muito focado. Né? Você tem esse poder de dominância, de persuadir, de conversar, sim, a comunicação, não tanto quanto o influente, porque ele é muito focado. Então, acho que a gente primeiro precisa se conhecer para usar essas técnicas, essas características de forma positiva. Né? E para ter esse equilíbrio da hard skill, né? Dependendo do que você faz, né? Se você vai fazer um curso que é de culinária, não vai ser assertivo. Né? Eu tô focando no meu pessoal. A gente está falando aqui do profissional. Então, não tem problema você fazer algo que traz o seu pessoal, né? O seu hobby. Eu mesmo faço, porque eu amo. Mas eu preciso trazer esse equilíbrio, sim. Então, quando a gente fala da hard skill, né, dessas habilidades técnicas, é você realmente sentar. O que eu preciso ter para chegar onde eu quero chegar? Na verdade, a pergunta, ela vem para essa pergunta, ela é a segunda pergunta que você precisa se fazer. A primeira é, onde eu quero chegar? Não existe sonho impossível, gente. Assim, para mim é muito claro isso, é muito nítido. Né? A gente, em algumas reuniões, assim, conversando com colegas, falo, gente, olha onde, né, a gente conseguiu chegar. Ainda não é nada em vista daquilo que eu quero. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. Né? Então, você sabendo onde você quer chegar, você traça, né, a curto, médio, longo prazo. E você vai criando essas habilidades, você vai estudando. Né? Então, dá para trazer, sim, esse equilíbrio. Né? Uma das características que é muito engraçado, né, de alguns perfis, que as pessoas são muito tímidas. Né? E eu já me deparei isso nas orientações de carreira. Então, eu quero ser gestora, né? Eu quero atuar no desenvolvimento do outro, mas você precisa ter uma comunicação assertiva. Então, assim, nesse direcionamento a gente faz curso de teatro, né? Então, é uma habilidade técnica que você vai adquirir, mas também uma habilidade comportamental. Tá. Esse equilíbrio. Bacana, bem interessante. Sim. E aí, aproveitando que você falou dominante, influente, não sei se todos sabem sobre isso que é dentro do teste comportamental, certo? O que é isso, dominante, influente, essas palavras que... O conforme, o estável, né? O analítico. Na verdade, o DISC ele surge, né, com a base dos temperamentos, né, que é o sanguíneo, colérico, melancólico, e ele vem para a visão profissional. Né? Então, assim,
novamente, não existe um perfil errado, gente. Eu deixo isso muito claro, inclusive na parte de recrutamento e seleção, quando nós fazemos essa consultoria na Refuturiza, né, quando eu faço, principalmente para os profissionais da área de RH, que eu não posso, né, reprovar um candidato por conta do perfil dele. Né? Então, esses perfis, eles têm sim as características de algumas áreas. Por exemplo, se você pega uma área comercial, a tendência é de ter os perfis mais focados como a Ellen, mais influente, mais persuasivo, né? mais dominante, né? Incisivo nas ações. E é diferente ali de um perfil mais tímido. Né? Porém, né, conheço e eu já tive oportunidade de trabalhar com profissionais assim, fora da curva da área comercial, que foge do perfil do influente para o dominante. São perfis ali mais discretos, mais analíticos. Né? Então, o perfil ele não vai determinar aquilo que você vai fazer, muito pelo contrário, é a sua resiliência como pessoa e como profissional em conseguir reconhecer os pontos que você precisa desenvolver. Não são pontos negativos, pontos que precisam ser desenvolvidos. Né? Então, o DISC ele nasce para isso. Né, ele surge dessa forma para nos ajudar na análise do perfil comportamental, tanto do processo de recrutamento e seleção, quanto na gestão de pessoas, no desenvolvimento aí do seu colaborador, na retenção de talentos. Né, então, hoje, na própria Refuturiza, a gente utiliza dessa estratégia. Né, e o que eu acho muito legal, ele é um ponto principal para equilibrar a tua equipe. Então, não é somente contratar, não é somente recrutar. Quando a gente fala sobre a contratação, né, vou abrir uma vaga, né, falando um pouquinho do processo seletivo. Né, eu desenho a estrutura técnica, que são as hard skills que eu preciso que ele tenha, mas aí eu preciso estar aberto, eu preciso conhecer o perfil do meu time, né, os perfis do meu time. Então, se eu até falo muito sobre isso, gente, imagina que chato que seria todo mundo com o perfil da Ellen. A gente ia se matar, porque eu sou muito chata. Né? No meu profissional eu sou muito chata, eu sou muito exigente, mas eu também sou muito descontraída, eu brinco muito. Né? Então, às vezes, precisa ter uma pessoa que me puxe, fala, peraí, Ellen, né? Vamos lá, vamos focar nisso, porque mesmo brincando, eu trago coisas relevantes dentro do serviço, dentro do meu contexto de trabalho. Então, a gente precisa ter a visão, e é uma das descrições que o gestor ele precisa ter. Então, eu vou abrir uma vaga, eu preciso olhar, sim, né, para esses perfis. Então, por exemplo, é uma área comercial. Tem uma pegada do influente, uma pegada mais analítica, né, que é um dos perfis, uma pegada mais conforme, que tem a característica ali mais do melancólico, trazendo para os temperamentos. Então, eu acho que, de modo geral, todo mundo tinha que ter um pouco dessa visão, sabe, dessa habilidade técnica, né, dessa hard skill técnica de conhecimento, para que você consiga ajustar o seu comportamental, né, para você equilibrar a soft skill também. E isso a gente consegue ver no teste comportamental que tem na Refuturiza? Consegue. Bacana. E eu acho muito legal porque dentro do teste ele vai trazer os pontos positivos, né, aqueles pontos de destaque, e os pontos que precisam ser desenvolvidos, né, melhorados, né, nunca de forma negativa, porque, novamente, não existe algo negativo do comportamento, é só em questão da gente se desenvolver. Ele traz para a gente também as carreiras mais próximas daquilo que é dentro do comportamental, né, dentro da estrutura ali do seu perfil. E ele traz também para a gente ali os profissionais mais posicionados, né, aqueles mais conhecidos no mercado, de modo geral. Né, e isso é muito legal. Porque ele traz meio que a analogia daquele orientador quando nós tínhamos na Exame, na revista de estudantes, né, isso falando da minha geração, né. E ele vai falar para você, olha, geralmente para o cargo influente, né, você tem ali mais de liderança, mais da área comercial, mais da área de atendimento, às vezes da psicologia, mais da área, da área de pedagogia. Então, ele vai trazer para a gente essas áreas também. E isso vai ajudar aquele profissional que está em transição ou aquele que está iniciando a carreira profissional a olhar para outras. Né? Às vezes a gente fica focada, né? A Ellen ficava focada somente em história. E fazendo todo o processo, me conhecendo um pouco mais, eu consegui enxergar outras esferas, outras áreas que complementavam aquilo que de fato que eu exerço hoje. Bacana. E aproveitando isso, né, você falou que você é de história, você contou a história do seu pai que ficou 30 anos num cargo. A gente sabe, né, por teste comportamental a gente vai ver as áreas. E sobre os tipos de modalidades de trabalho, por exemplo. Eu gosto muito de história, mas eu quero seguir a área acadêmica. Será que é para mim? Eu posso ser freelancer? Eu vou ser concursada? Como é que eu identifico isso? Isso acho que está muito ligado dentro do comportamental.
Se eu sou um perfil ali mais analítico, que preciso de uma estabilidade, né, a gente esquece um pouco do dominante e do influente, né, que se jogam aí. É legal, é importante você se conhecer. Eu, particularmente, eu não tenho nenhum problema em atuar na modalidade que não seja CLT. Né? Para mim é até legal, né, por conta de ganhos. Mas existem pessoas, perfis, que preferem essa estabilidade. Né? Então, você primeiro precisa se conhecer. Geralmente, né, até na aplicabilidade desses testes, né, a gente deixa muito claro, principalmente de temperamentos. Quando você for realizar, não realiza o teste, não faz o teste pensando em você agora, a Ellen de 38 anos. Volta para a Ellen de 7 anos. Porque você está no auge da tua essência de temperamento. Né? E é onde vai ser muito idôneo o resultado. Que aí puxa, né, do sanguíneo ali do perfil da Ellen. Mas essas modalidades, você consegue identificar, inclusive, no seu desenvolvimento, né, saindo da primeira infância para a segunda infância. Então, são as suas características. Né? Aquelas pessoas que precisam disso, dessa estrutura, sabe? Eu preciso ter essa segurança. Raramente vai ser uma pessoa que vai se dar realmente um perfil mais PJ, né, um perfil aí freelance, algo parecido. Outros perfis não. Por exemplo, tem as exceções. Né, o mais analítico, mais cauteloso, pode pintar, pode se posicionar de uma forma ali que foge um pouco dessa estrutura, né? Eu preciso ter uma base. Mas ela é muito organizada nas suas finanças. Ela vai trazer o que é essa estrutura, o que o CLT, essa modalidade dá hoje, ela vai levar para a sua área pessoal, ou seja, para suas finanças. É uma pessoa que tem ali né, em Excel uma planilha de orçamento de 2, 3 anos, né, uma planilha de viagens de 2, 3 anos, ou seja, ela vai sempre se posicionar à frente, ela sempre vai pensar à frente, né, com medo de algo. Né? Então, eu não tenho a estabilidade, mas deixa eu criar aqui uma. Né? Então, tem essas exceções. E a gente consegue enxergar dessas exceções é porque o profissional ele se tornou resiliente. Ele conseguiu enxergar que, tudo bem, na minha área de atuação hoje, o CLT não é tão atrativo financeiramente, mas o que o CLT ele me proporciona em questão de segurança? E a pessoa vai estudar, ela vai se desenvolver e ela vai trazer essa estrutura para o momento dela, né? No momento atual da vida. Bacana. E aí você falou em resiliência, queria aproveitar e perguntar o que você vê de tendência nesse momento pós-pandemia, que está todo mundo tendo que ser resiliente, passar por várias mudanças. O que você vê de tendência, tanto para líderes e gestores, quanto para quem está entrando no mercado, querendo transicionar de carreira? Sim. Falando muito de liderança, a gente consegue enxergar a liderança muito mais preocupada com o outro. Né? De fato, a gestão de pessoas. Né? Porque antigamente não era aplicado. Né? A gestão de pessoas, a gente desde sempre, né? Líder é desde sempre, mas o fato de você enxergar o outro. Né? Então, a gente consegue enxergar, por exemplo, profissionais buscando cursos, certificações que vão torná-los mais humanos. Né? Não falando que a pessoa ela não é humana, né? Foge dessa humanização, mas dentro do ambiente de trabalho. Tirar um pouco daquela visão mais dura e conseguir enxergar. A pandemia ela foi devastadora, né? Mas eu acho que essa resiliência, ela foi algo extraordinário que fez com a gente. Eu mesmo mudei muito. Eu sempre fui muito incisiva em todas as minhas ações, mesmo atuando na área de humanas. Eu sempre fui uma pessoa que, para mim, 2 mais 2 é 4. Então, por exemplo, sempre tive muita dificuldade em atuar no desenvolvimento de profissionais sênior. Porque algumas ações eu olhava e falava, uai, a pessoa não tem que agir dessa forma, como assim? Essa postura é de um profissional júnior, e para mim era muito difícil isso. Então eu sempre tive muita facilidade em atuar no desenvolvimento de profissionais iniciantes, júnior, né, júnior pleno para sênior. Quando fala de gestão de diretoria, algo parecido, eu tinha muita dificuldade, porque eu via ações que fugiam do papel realmente, sabe, da pessoa. Então, eu me tornei mais resiliente nesse sentido. Então, da pandemia, acredito que ela nos trouxe isso. Você conseguir enxergar de fato seus defeitos, enxergar aquilo que você precisa melhorar e correr atrás. Porque hoje, se você for buscar, né, o job description, sei lá, de diretor ou de gerente, vai vir ali dentro da sua soft skill essa resiliência. Vai pedir. Um profissional fora da curva, no entanto que hoje a gente fala muito sobre a power skill, né, que é você trazer aquelas características, aquelas habilidades comportamentais mais extravagantes,
né? Então, a gente não fala mais sobre uma soft skill como comunicação. É o mínimo que você tem que ter como head. Tá. Já é algo. Então, eu quero mais. Então, é isso, é esse posicionamento hoje. Tá, bacana. E além da resiliência, né, a gente viu, teve todas essas mudanças pós-pandemia, agora a gente está vendo uma outra onda de mudanças com inteligência artificial, Sim. novas tecnologias. Como que a gente deve se adaptar e quanto isso é importante para a gente poder crescer na carreira? Nossa, perfeito. Falando sobre a inteligência, né, há 6 anos atrás, eu me lembro que eu fiz um curso, né, na empresa onde eu atuava, e era sobre LinkedIn. E esse curso a gente conseguia enxergar profissões que iam deixar de existir e novas profissões que iriam surgir. Né? E confesso que a gente ficou, eu particularmente fiquei assim, né? Nossa, vai substituir a Ellen, né? Ellen de RH, Ellen consultora. A inteligência artificial ela está aí para nos ajudar. Eu sou apaixonada, eu não sou uma pessoa tecnológica, quem me conhece sabe muito bem disso. E é engraçado, né? Meu posicionamento hoje dentro da Refuturiza, dentro da plataforma, né? Em questão de consultoria. Mas é algo que eu amo. E o que a gente só um certo cuidado é não utilizar essa habilidade, né? Essa inteligência aí e esquecer do humano. Basicamente, falando de recrutamento e seleção, eu não posso deixar somente com as automatizações, eu não posso utilizar 100% a inteligência artificial. Eu preciso da Ellen humana para analisar o currículo, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Então é um trabalho de conscientização, né? A gente tem aí um campo que vai crescer, né? Muito, muito mesmo. E a gente precisa ser o mais relevante possível. Isso é ponto. Mas o outro ponto é a gente não pode esquecer dessa humanização, sabe? Eu preciso abraçar aquilo que de fato é obrigatório da minha carreira. Né? Qual que é obrigatório da Ellen recrutadora? Analisar currículo. Né? Não é criar automatizações para eu não deixar que determinados perfis não venham. Né? É o que a gente hoje na 360 a gente atua dessa forma. Né, de orientação ao candidato na aplicabilidade do currículo, né, na assertividade do currículo, mas em contrapartida usando. Então é legal sim, né, você ter essa inteligência artificial, mas a gente precisa dosar. A gente não pode substituir o humano. Características que somente a Ellen vai conseguir fazer, né, essa automatização não vai. Né, então eu acho que o ponto principal é esse, sabe? E vai crescer, vai surgir muitas coisas ainda, né? E é isso, né? De novo, são esse processo de desenvolver. Né? Eu acho que o diferencial hoje do profissional é eu conseguir enxergar ali ações que ainda não tiveram ainda uma pitadinha, sabe? Uhum. Eu prever, né, esse posicionamento. Porque, infelizmente, muitas profissões vão deixar de existir. Então, a gente precisa ser o mais resiliente possível, buscar conhecimento e o que eu faço hoje é relevante, né, e vai ser relevante para o futuro. E aí, puxando esse gancho, né, que a gente fica preocupado se a Sim. minha profissão vai deixar de existir ou não, como que eu posso identificar se eu estou estagnada na minha carreira ou na minha profissão? Porque às vezes fica esse medo, né? Eu sou designer. Sim. O que vai acontecer? Eu sou redatora, eu sou de call center. Sim. Como é que eu vejo que eu estou estagnada tendo em vista tudo isso, de não ser um medo puro, mas de entender se eu realmente estou ali ou se eu tenho como avançar? Sim. Eu acho que é o conhecimento, né? Você ser aberto, né? Tá antenado aí. Né? Não é somente ficar aí no celular, vendo, sei lá, né, TikTok, algo parecido. Eu acho que a gente precisa, primeiramente, estudar, né? Estar antenado. Eu não sou uma pessoa tecnológica, mas eu preciso ler, né? Eu preciso, sei lá, acessar o LinkedIn, dentro da minha profissão, né? Dentro da minha carreira. Né? Esse é o primeiro ponto. E a gente vai descobrir essa estagnação aí. Não adianta nada eu pesquisar e eu estudar de forma aleatória, novamente. Eu preciso ser tensional. Né? Eu preciso realmente ser tensional. E você vê posicionamento de pessoas que você admira dentro da tua área. Gente, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. É o network, né? Eu particularmente, eu tenho 5 pessoas dentro da minha área que eu admiro muito, que eu carrego aí há mais de 10 anos. E são pessoas que eu confio de olhos fechados. E eu vejo o posicionamento, eu sigo, eu indico. E é algo que para mim é extraordinário. Eu aprendi isso em um dos cursos que eu fiz. Então eu preciso direcionar, sabe? Então a gente separa o tempo para curtir, para aproveitar, mas vou ficar antenado, né, na minha área, né, na área de empregabilidade, de educação, na área de consultoria. Quais são as tendências? Então acho que
a primeira coisa é isso, porque você vai conseguir identificar se você está estagnado ou não. E essa estagnação vai confrontar real. Esses dias eu conversando até com uma pessoa, e ela chegou e falou assim para mim, eu tenho uma grande dificuldade porque eu vejo todo mundo crescendo e eu não. Mas o que tu faz a respeito? Você conseguiu enxergar o que o outro faz? Porque geralmente quem já chegou ou já é um destaque dentro da área, gosta de compartilhar. Né? E é legal isso. Né? Você já percebeu o que a pessoa ela fez de diferente? Eu já, e por que tu não fez? Senta com a pessoa. Né? Então eu preciso ter mais essa desenvoltura, eu preciso ser proativa nisso. Porque é muito fácil de você identificar. Eu, particularmente, eu consigo identificar isso. Né? Vou dar até um exemplo sobre habilidade técnica. Eu, no ensino médio, eu comecei a fazer curso de francês. Eu sou apaixonada por francês. E eu me lembro que o meu pai chegou e falou assim para mim e para minha irmã, faz francês ou inglês. A minha irmã, ela já foi muito estratégica, falando do inglês, até por conta da área que ela atua, né? E eu odiava inglês. Eu odiava inglês. E eu sou literalmente apaixonada por francês porque eu imaginava a Ellen historiadora, a Ellen antropóloga, aquela coisa toda, né? A loucura toda. E hoje eu entendo muito francês, mas o meu inglês ele não é fluente, diferente da minha irmã. Olha isso. É uma estagnação. Então eu consigo enxergar que profissionais da minha área, com a mesma expertise que a Ellen tem, ou parecidas, ela tem ali o ponto de destaque, o inglês fluente. Né, que inclusive as oportunidades elas surgem por conta disso. Então a gente consegue identificar. Bacana. E aí aproveitando um pouco isso, que até a história da sua irmã, nessa era aí de aprendizagem ao longo da vida, né? Essa Sim. lifelong journey. Sim. O que você diria de recursos e ferramentas que você indica para as pessoas se manterem atualizadas e isso ajudar na carreira? Você falou de um momento muito específico que ela foi para o inglês e você foi para o francês. Eu também fui para o francês. Então, o que você indicaria de recursos e ferramentas para quem está no ensino médio começar a se preparar, quem está aí já no mercado de trabalho, o que você indicaria? Ferramentas, nossa, temos inúmeras, né? Eu acho que, primeiro aquilo, né? Vou ser redundante, eu preciso me posicionar, preciso saber o que eu quero. Preciso ser tensional. Objetivo direto, eu preciso ser tensional nas minhas ações, não faça como a Ellen. Então, eu identifiquei isso. Então, por exemplo, se for para a área de RH, algo que eu quero, né, meu sonho, me desenvolver, ou, por exemplo, como psicólogo, eu quero me formar como psicólogo, comece a seguir. Né? Existem vários cursos que são direcionados, por exemplo, para profissionais que não são graduados. Né? Começa a ler, né? Começa a pesquisar. Ferramentas, a gente tem muitas ferramentas de empregabilidade que trazem esse direcionamento. A Futuriza mesmo vai trazer aí o orientador de carreira. Né, isso é muito bacana. Faz curso de Excel, dependendo da área que tu quer. Né, o Excel intermediário, hoje em dia o Excel ele não é mais básico. Né, o intermediário a gente está sendo modesto. Né, o curso de Excel você se posicionar em qualquer área, né, você precisa conhecer. Né, algo que eu uso, de novo, outros exemplos, né, eu uso muito de forma estratégica com o meu filho isso. Né, ele tem 13 anos. Então eu desenhei para ele, desenhei junto com ele, né, algumas características. Ele tem um sonho. Aí ele até brincou comigo, mamãe, mas o que eu vou fazer hoje não vai interferir para aquilo que eu quero profissionalmente falando. Tá, mas você precisa ter. Então, esse ano eu já posicionei ele o quê? Em um curso de informática, um curso de programação, né, um curso de inglês lá de forma mais incisiva. Então, você precisa ser intencional. Um curso de robótica, que é algo que ele gosta. Né? E existem ferramentas gratuitas para isso, né? Tem uma sobrinha aqui que faz curso aí de designer e tudo, então outra de comunicação. Então, é pesquisar. Né? A minha dica seria, né, a internet, gente, não é só Twitter, Facebook, Instagram, não é somente isso. Né? Você precisa agir de forma atencional. Né? E com 16 anos, com 15 anos, você já pode ter essa visão. Né, você não está anulando a sua adolescência, muito pelo contrário. Né, você está se posicionando, né, e vai conhecer pessoas com a mesma visão. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas, muitas ferramentas. A própria Refuturiza tem a Refuturiza dos cursos, né, que são certificados a baixo custo, com muita qualidade. Então, eu já indicaria isso. Né, porque você vai adquirir as habilidades técnicas e comportamentais também. Né, que vai te ajudar a evoluir nas suas ações. E fora as outras, né, outras plataformas, aí, outras empresas que seguem dessa forma. Né,
3 semanas atrás, praticamente, uma plataforma, uma empresa muito conceituada, ela teve esse posicionamento em relação aos cursos. Então, é você ficar antenado. Uhum. Se você comentou, né, da Refuturiza, a gente sabe que tem o teste comportamental, Sim. e você falou dos cursos. Quando eu faço o teste comportamental, eu já tenho alguma indicação do que eu posso estudar? Isso já tem? Já tem. Tá. Já tem, é um direcionador, isso é muito bacana. Eu, particularmente, sendo muito criteriosa, eu achei um diferencial. Porque, às vezes, a gente, na maioria das vezes, né, tipo, não sei para onde seguir. Uhum. Ai, quem nunca bateu o olho naquele orientador ali, né? Nossa, mas eu acho que dá para ser, né? Eu gosto de dar aula, eu gosto de fazer isso. Ai, mas não me ajudou em nada. Quem nunca, né? Fez um teste aí de orientação de carreira e viu ali que dava ali, cabia em todos os tópicos. E a Refuturiza, ela traz, sim, e dá para você ir apostando aí nos cursos posteriormente, né? Os cursos técnicos, né? Conhecer um pouco mais. Todos esses que a gente falou tem na Refuturiza? Tem, Bacana. a gente tem. E aí é muita coisa, né? A gente está falando de orientador de carreira, cursos, como você se organiza. Como é que você diria uma dica para organizar o tempo para tudo isso? Não só quem está começando, mas quem também já trabalha, está ali no dia a dia. Gestão de tempo. Nas consultorias eu falo muito sobre isso, que deveria ser uma das habilidades obrigatórias, habilidades técnicas, não somente para líder, né, que não é, infelizmente, mas de modo geral. A gestão de tempo, ele é primordial. Eu confesso que eu só consegui mover a minha vida através do curso de gestão de tempo, e isso há 8, 9 anos atrás, uma head, ela comentou comigo, né, porque por conta do meu perfil comportamental e o meu temperamento de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e tô aqui contigo e pensando já na resposta de outro, né, e pensando em várias outras coisas, e quando você vem com essa visão técnica de gestão de tempo, é surreal. Né? Então, assim, nesse primeiro momento, a minha dica seria, faz um curso de gestão de tempo. Existem várias empresas que têm o curso gratuito, de forma gratuita. Na própria Refuturiza, a gente tem esse curso, né, o gestão de tempo, e isso é surreal, mas o básico seria, põe no papel as suas prioridades. Ontem mesmo, conversando com uma pessoa, eu até brinquei, eu falei, a gente precisa determinar o que é prioridade. Eu determinei o que é prioridade, todo o resto eu vou direcionar. É dessa forma que eu faço hoje. Então, a minha prioridade sempre vai ser o meu filho. Então, todas as minhas ações estarão em volta da minha principal prioridade. Aí, a minha segunda prioridade, né, falando da visão profissional, é sempre meu serviço, é sempre o meu trabalho. Né? Então, eu direciono tudo. E, gente, coloco o horário mesmo. Sabe aquela coisa de você colocar, inclusive, o seu horário de almoço? É isso. O seu horário de descanso. Né? Eu me lembro que o ano passado, né, com uma das nossas estagiárias, eu falava isso. Eu não quero enxergar a tua agenda, eu não preciso ver o que tu tá fazendo, porque eu sei medir a tua entrega para mim. Mas o que eu vou pedir para você, que a única coisa que eu quero enxergar na tua agenda, é o teu tempo de descanso. Coloca os 5 minutos, os 10 minutos dentro de 1h30 trabalhado. Né? E isso é primordial. Né? É a gestão de tempo. É a gestão de tempo. É a gestão de tempo. Que aí também tem um pouquinho, não só da gestão de tempo, porque a gente pensa, né? Quando tudo é urgente, nada é urgente. Então a gente tem que saber priorizar. É isso mesmo. E aí, como é que a gente faz essa autoavaliação, essa autogestão? Como é que a gente desenvolve essa habilidade? Na verdade, quando a gente fala gestão de tempo, a gente desenha e tudo no desenho é muito lindo. Né? No dia a dia a gente sabe que não é dessa forma. Né? A gente precisa de novo ser resiliente e entender que hoje eu estou conversando contigo, mas pode ser que depois vai pintar algo muito urgente e eu não vou conseguir, né, iniciar o que eu coloquei dentro da minha agenda. E tá tudo bem, porque isso acontece. Né? Não é ficar se martirizando. Né? Quando a gente fala sobre gestão de tempo, a gente precisa trabalhar essa resiliência, né, no nosso comportamento. Isso é técnica também. Né? Na terapia a gente trabalha muito isso, porque você não tem que se cobrar tanto. Né? Então, se eu não conseguir concluir algo, não é por incompetência, é porque surgiu algo ali, né, mais urgente. E aquilo que eu tinha determinado que era urgente não é urgente. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender isso. Né? O dia a dia, né, as ações, as prioridades são essas? Ok. Né? Vai pintar, caso surja algo ali de urgente, tudo bem. Né? E seja transparente. Né? Se é uma ação com o outro, deixa claro. Né? Então, é tirar isso, sabe? Esse urgente e tudo. Né? É colocar ali de forma geral mesmo.
O que eu faço particularmente? Às segundas, eu tenho reunião com o time, né? Com alguns times, ok. Então, eu deixo as minhas segundas ali. Às terças, eu separo, por exemplo, as consultorias, né? Eu separo para ajudar as outras áreas, né? No sentido que precisam, né, dessa consultoria. E das quartas em diante é algo muito leve. Pode acontecer que na segunda-feira eu não vá participar de uma reunião com o time? Pode. Era algo urgente naquele momento que foi estruturado, sim. Mas nada que possa ser alterado. Vamos gravar a reunião, algo parecido, né? Para eu ficar a par. E é isso, gente. Né? A gente precisa tirar esse peso. A gente carrega muito peso nessas entregas, em tudo. Não é quando eu falo sobre peso, não estou determinando que as ações elas não têm. Né? Não existe isso. Mas caso eu não consiga participar, tem alguma área, tem alguma coisa específica que dá para, não deixar desfalcado, sabe? Acho que a gente precisa ser o mais claro possível nisso. Uhum. E aí você falou sobre esse peso, né? Sobre a gente tirar um pouco disso. E você tinha comentado lá no começo sobre o teste de impostor. E aí muitas pessoas acabam ficando com medo, né? Quando elas botam no papel, elas ficam com medo de fracassar e aí perdem oportunidades. Como é que a gente supera um pouco isso? Nossa, isso... Bora pra terapia. Brincadeira. Eu acho que é realmente você se conhecendo, sabe? Isso é muito importante. O maior impostor de todos somos nós mesmos, né? A gente que cria. Às vezes, assim, o fato de eu sempre querer mostrar ou entregar algo a mais para o outro, eu já estou criando esse impostor, sabe? Eu acho que você precisa ser muito transparente. Isso é muito delicado para falar. Porque, às vezes, o profissional ele acaba perdendo toda a movimentação dele dentro das atividades por conta disso. Né? E isso é muito grave. Né? Então, quando a gente consegue enxergar aí de forma bem clara, bem transparente, e compartilhar isso com pessoas relevantes, pessoas que vão nos ajudar, eu acho que é o ponto principal. E eu falo muito do teste de impostor porque isso foi muito surreal para mim. E eu descobri que o meu maior impostor é a minha comunicação, que é algo muito positivo dentro do meu perfil. Então, até nisso, eu preciso me policiar. E olha que legal, somente identificando isso, eu consigo me posicionar de uma forma que não vá me travar nas minhas ações. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Bacana. E aí, falando um pouco ainda disso, a gente sabe que as redes sociais ajudam muito, né, profissionalmente, para você se posicionar, mas também tem todas essas comparações, quando você vê que todo mundo está mudando de cargo e você não. Então, como você acha que seria um uso saudável das redes sociais profissionais na carreira? Uau! Eu acho que o primeiro ponto é não se comparar, né? Não se comparar em nada. E a gente sabe que a sociedade não é dessa forma, né? Desde o nascimento, né? Desde a primeira infância, a gente sempre tem isso, né? Isso é uma base familiar, inclusive, né? Porque a tua irmã não agia dessa forma, o teu irmão não agia dessa forma, o teu tio era assim, o teu pai era assim. Então, a comparação, ela sempre surge, né? Ela é desde sempre. Mas trazendo sobre as redes sociais, novamente, eu preciso saber onde eu quero chegar. E entender que a minha história é diferente. Então, eu tenho, sim, pessoas como meta, eu até deixo isso, eu tenho até anotado na minha agenda física, pessoas que eu direciono como meta, profissionalmente falando, onde eu quero chegar, mas eu sei que a história dela é diferente da minha. E eu posso utilizar das habilidades técnicas, né, identificar aquilo que ela fez de diferencial e me posicionar da mesma forma, mas pode ser, inclusive, que não vai ser tão diferencial para mim quanto para ela. Ou seja, não é se comparar. Então, enxergar nas redes sociais que nos direcionam aí de forma, né, dentro das organizações, que as pessoas elas são distintas. Né? Então, eu tive a minha história e você não vai desenhar, não vai fazer a mesma coisa que a ela e você não vai alcançar, porque as pessoas são outras. Né? O meu network ali naquela época eram outras pessoas que nem estão mais aqui. Então, eu ter a ideia onde eu quero chegar, traçar isso e caminhar. E enxergar no outro essa mudança de cargo como positivo e se alegrar. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre ser positivo, sobre se alegrar com o outro. Né? Na psicologia a gente aprende muito sobre isso. E a gente fala muito o seguinte, eu consigo identificar quem de fato é meu amigo quando ele se alegra comigo. E não é quando fica triste, não.
E eu concordo muito com isso. Às vezes, né, as pessoas elas falam, ai, é só no momento difícil que a gente vê quem são os amigos. Ok, mas vai você, sabe assim, avançar, né? Ir com os 2 pés no peito no profissional e sair conquistando o mundo. E aquela pessoa que está ali atrás, será que ela vai se alegrar contigo? Então, para mim, o diferencial é esse. As pessoas que caminham comigo, elas estão se alegrando com o posicionamento da Ellen hoje, das conquistas da Ellen, né? E é você não se comparar, é você agir de uma forma natural, porque também vai vir para você desde que você faça. Né? Identificar ali o que você precisa fazer para alcançar. Né? Fazendo direcionamento com uma adolescente, há 2 anos atrás, adolescente já para iniciar ali os 18 anos, ela veio perguntar isso para mim. Ela virou e falou assim, Elael, como que eu consigo me posicionar de uma forma assertiva e eu não ser invejosa nas conquistas da minha irmã? Olha que ponto. E é isso. O que você quer hoje é a mesma coisa que a tua irmã está traçando? Profissionalmente, não. Então já começa por aí. Você fica feliz com as ações da tua irmã, mas você entende que a carreira profissional dela, a área de atuação dela, é uma área que ela vai colher os frutos primeiro. Né? Inclusive, a irmã estava na área de tecnologia e ela estava indo para a área de direito. Né? Eu falei, para você começar a colher os seus frutos, né, na sua área, você precisa se graduar. Já começa por aí. 5 anos você precisa ter a OAB, particularmente. Né? Então, é algo que vai demorar. Né? Então, você se alegra com a tua irmã, mas entenda que a história dela é outra. E isso foi um peso, porque uma adolescente, né, ter essa visão de não ter inveja do outro, e o outro era a irmã, né, referente às conquistas. Então é isso, nas redes sociais, enxerga ali como cada um com a tua história, e cada um está conquistando o que precisa ser conquistado, e a minha história é outra, mesmo atuando na mesma área. E talvez para essas pessoas mais jovens que estão começando também entender um pouco que não é tudo para agora. Não, né? não é. Você tem que traçar. E como é que você diria isso? Como é que dá para a gente traçar um plano a curto, médio e longo prazo? Então, falando até dessa resiliência que eu tive que ter, né, pós-pandemia, porque eu sempre desenhei muito isso, mesmo não sendo uma característica do meu perfil comportamental, mas por conta da minha estrutura da base familiar. E curto, médio ou longo prazo, isso é perfeito, né? Mas para você desenhar isso, você precisa ser muito crítico com você mesmo. Né? Então, isso você vai se confrontar. Não se apega à idade, não se apega... a sociedade, ela traz vários padrões, né? E eu falo que eu fujo totalmente desses padrões. Porque com 38 anos, para a sociedade, era já para eu estar casada, né? Sei lá, com uma vida totalmente diferente. Hoje sou uma mulher preta, divorciada, com um filho adolescente e posicionada. Né? Então a gente foge desses padrões. Então, quando eu traço a minha vida curto, médio e longo prazo, eu não posso fazer com base no outro. Então, falando profissionalmente, né, vou iniciar a minha carreira. Né? O que eu quero fazer? Né? Para onde eu quero chegar a médio prazo? Mas não esquecendo do longo. Então, eu preciso saber o que eu quero alcançar, né, ali a longo prazo, as minhas conquistas, né, o que eu quero ter realmente, né, uma casa própria, né, quero ter o meu carro, quero viajar o mundo. Ok, o que eu preciso fazer antes? Isso está ali ao longo prazo, né, 18, 19 anos. Então, eu preciso começar a trabalhar, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso, né, guardar um percentual, inclusive, eu preciso... É relevante eu ter o inglês, eu preciso investir no inglês, né, um curso de idiomas. E você traçar, você precisa ser o mais analítico possível. Você precisa se confrontar. Acho que essa é a palavra, você se confrontar. E isso é dolorido demais. Né? Fazendo até o PDI com os gestores, né, com diretores, e desenhando a cultura das empresas, nas consultorias, eu deixo muito claro isso para eles. Gente, quando a gente fala sobre cultura organizacional, né, dentro dos nossos parâmetros, né, da Refuturiza ali, eu deixo muito claro, não é porque você hoje não tem esses parâmetros, você nem pensava na existência deles, não quer dizer que você vai camuflar, né? Então, eu não tenho isso, então eu vou colocar que eu tenho, eu vou agir de forma que eu tenho, mas aí o teste te denuncia, trazendo esse exemplo, né, dos testes de fit e da percepção cultural. E é a mesma coisa, se eu não sou, né, transparente o suficiente comigo mesmo, se eu não me confronto, eu não vou conseguir chegar. E se eu conseguir, eu vou chegar de uma forma muito pesada. Aí a gente fala sobre processos, né?
né? E eu aprendi há 2 anos atrás, basicamente, que para eu chegar no meu objetivo, eu preciso passar pelo processo. Tá tudo bem. Mas como eu quero passar por esse processo? Eu quero passar de forma leve, né, entre aspas, porque eu sei que eu vou ter obstáculos, mas de forma leve, de modo geral, eu vou passar sorrindo ou chorando também ao mesmo tempo, né, mas focada naquilo, ou eu vou passar de uma forma muito pesada que eu não vou conseguir nem curtir isso. E vai chegar lá naquele objetivo e eu não vou conseguir usufruir. Né? Então, eu acho que esse é o ponto principal, sabe? Você determinar o que é relevante a curto prazo para alcançar o médio prazo e o que é relevante você ter como base estrutura para médio prazo para alcançar o longo prazo. É sempre isso, saber a estrutura, o que é relevante, a estrutura, o que é relevante. É dessa forma que eu desenho a minha. Inclusive, foi o que eu desenhei quando eu entrei na Refuturiza. No meu processo seletivo, na minha segunda etapa, eu desenhei essa estrutura. Né, de curto prazo, a minha base, o que vai ser relevante para Ellen, e dessa forma eu fui desenhando. E aí você foi parando ao longo do processo, Foi. chegou no médio prazo e você avaliou para ver Fui. se tinha tudo. Fui avaliando. E o que eu não tinha alcançado, eu sentei com a minha head e falei. Pergunta para ela, eu sentei com ela e falei, ó, a gente pulou uma etapa aqui. Aí ela nem sabia, né, a louca, e eu fui e mostrei para ela. Eu falei, olha, eu já tinha desenhado, no momento da entrevista contigo, desenhado toda a minha estrutura aqui de curto, médio e longo prazo. Levando em consideração, é claro, que não pode acontecer da não conclusão desse período. Né? Mas dentro dessas etapas, para mim é muito coerente eu alcançar isso. Tanto financeiramente falando, quanto posicionamento, quanto de todas as estruturas que eu fui desenhando para mim. Bacana. E aí, falando um pouquinho, uma questão que a gente vê muitas pessoas perguntando em redes sociais, sim, que a gente tem hoje um mundo globalizado, né? Sim. Em redes sociais aí a gente ainda tem um campo aberto. Sim. E com essa questão de tecnologia, novos cargos, as pessoas não precisam mais ficar presas onde elas estão para ter um trabalho do que elas querem, né? Elas podem mudar de estado ou até mesmo de país. Que dica você daria para quem tem esse sonho de eu quero ir para fora, eu quero mudar do meu estado? O que seria um caminho para começar a pensar nisso? Tendo essa visão, né, já essa base, eu acho que eu primeiro preciso identificar quais são as características que esses profissionais que conseguiram conquistar, né, porque tem um perfil para isso, né, e isso já vem acontecendo já tem um tempo. Então, assim, eu quero ir para fora, tá, referente à área que você atua, né, é um campo, né, que a gente pode levar em consideração, né, não vamos falar em transição de carreira, é algo que ele já consegue identificar. Ok. Mas quais são as habilidades? Eu preciso ali provar, né, em relação ao meu conhecimento, eu preciso ter o inglês, eu preciso ter ali o idioma da... Então é isso, né, você estudar e você se conectar com essas pessoas. O LinkedIn é ótimo para isso, né, então você ter essa troca. Acho que não existe dica melhor a conexão com pessoas que já alcançaram, que estão ali. Porque é elas que vão te dar a dica real, assim, sabe? Olha, eu precisei me posicionar. Existem grupos específicos para isso, né? Redes sociais para isso. As pessoas, elas se posicionam de forma diferente. Então é isso, e eu conhecer a cultura. Gente, eu preciso conhecer a cultura, né? Eu preciso me adequar, é respeito isso. Eu falo muito sobre isso, é respeito. Se você me convida para tua casa e você coloca assim, Ellen, eu não, né, em casa nós não entramos com sapato, eu não vou entrar com sapato na tua casa. É respeito. E é a mesma coisa, quando as pessoas, por exemplo, vão vir para o Brasil, eu preciso conhecer a cultura, eu preciso respeitar o próximo, né? E é isso. Então, antes de você se jogar, conheça a cultura, amadurece a ideia, né? Vamos amadurecer, porque uma coisa é falar aqui, né, do Brasil, tudo, né, você está no seu país. Outra coisa é quando você sai, né, e você não tem uma rede de apoio. Aqui você tem uma rede de apoio, né, e fora. Então, essa conexão com as pessoas que já estão, que já conquistaram, né, que já estão posicionadas, eu acho que é a melhor dica de todas. Busca essas pessoas, conversa, porque são essas pessoas que elas vão ser muito criteriosas, elas vão ser muito analíticas, muito sinceras ao falar. Quando a gente toma algumas ações. Eu, particularmente, eu sou sincera até demais. Se a pessoa me pergunta, eu falo, gente, me desculpa, eu preciso trazer para vocês os pontos positivos e os negativos. E os negativos são esses. Você está disposto a abrir mão? Você tem essa estrutura emocional? Você não vai ter uma rede de apoio ou algo parecido. Então, a minha dica agora, nesse momento, vai atrás de pessoas que já conquistaram. Entenda como que foi as etapas, para conquistar todo né, o processo
conjunto em si, né? O que eu precisei fazer? E é isso, e sempre intercalando em conhecer a cultura. Gente, é primordial a gente conhecer a cultura. Bacana. Estamos encerrando. Ah, agradeço muito. Que isso, eu que agradeço. Queria que você deixasse uma dica final para recrutadores aí que estão nesse ano ainda estão achando que não estão lá, o que eles podem mudar? Uma dica, a primeira dica do que eles podem fazer nesses últimos meses de 2023. Sim. Ellen, sendo sincera, né, que é o que eu sempre faço dentro das nossas consultorias. A gente precisa, de fato, amar recrutar. E o recrutar não é somente eu contratar um profissional. Né? Eu contrato a estrutura dele, eu contrato a família. E eu acho que o recrutador ele precisa enxergar que a capacidade daquele profissional em crescer. Não existe nada mais triste de você contratar uma pessoa e ela fica muito estagnada, que foi o que nós dissemos. Né? E a pessoa ela não tem aquela estrutura. Então, é isso. Né? A minha dica é para o recrutador. Fica antenado, né? Não perca a humanização. Né? O recrutar talento não é fácil, muito pelo contrário. Né? E é isso. Eu não estou recrutando somente a Ellen. Eu estou recrutando a Ellen, junto com o filho dela, junto com a estrutura dela, e eu preciso enxergar nela um diferencial para crescer. Né? E em questão da cultura, de enxergar ter essa visão, sabe? Então é isso. E permaneça apaixonado, gente, porque eu sou literalmente apaixonada por essa área, né, de RH, organização, de desenvolvimento de pessoas, e a base é estudar. Não acho que só porque você é recrutador que não tem que estudar e muito. Bacana. E uma dica para quem está procurando trabalho ou está querendo mudar de área também, uma dica para esse ano que ela pode já fazer. Ser o mais assertivo possível nas candidaturas é conhecer um pouco da visão do RH. Tentar entender a mentalidade do recrutamento e seleção. E isso é o inverso, né? A gente fala isso para o recrutador. Mas como eu posso ser o mais estratégico possível? Geralmente o candidato ele cria o currículo para ele, na ótica dele. E não é ele que vai analisar. Então se atente ali, né, em questão da estrutura do currículo, questão da ortografia, e pensa que é uma outra pessoa que vai analisar. Né? Então tenta entender ali a mente do recrutador. Né? E hoje é muito fácil. Joga no Google, aí você vê várias dicas. E por que não, né, focar no tipo de perfil que você quer, na área que você quer, né, na cultura da empresa. E o candidato ele não tem que ficar refém do recrutador, né? Naquilo dele ser escolhido, ele também tem a opção de escolher. Né? Então, eu quero entrar na Refuturiza, o que eu preciso ter para entrar na Refuturiza? E conhecer a estrutura da empresa. Eu acho que essa é a dica principal. Conhecer a estrutura da empresa que você quer estar se candidatando, e isso vai ser o ponto de destaque. Bacana. Eu vi que vocês lançaram há pouco tempo o e-book que é só sobre isso, Isso, né? isso. Então, é gratuito para baixar? Sim, sim. E é conhecer, porque aí você vai vir mais preparado, você vai estar preparado na entrevista. E você vai criar o teu currículo com a base ali. Bacana. Ellen, mais uma vez, que isso, eu que pelo agradeço. seu tempo, por transmitir tanto conhecimento pra gente. Que isso, eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima, obrigada.